Há algum tempo, as redes sociais foram palco de uma disseminação desenfreada de informações equivocadas sobre as oferendas nas encruzilhadas, prática comum em religiões afro-brasileiras. Um texto viral atribuído ao professor Leandro Bulhões, da UNB, afirmava que essa tradição tinha origens ligadas à solidariedade entre escravos fugitivos. No entanto, essa narrativa simplista esconde nuances mais profundas e simbólicas presentes nas encruzilhadas, exploradas por diversas culturas ao longo da história. O texto dizia assim: de acordo com o professor Leandro, historiador da UNB, as oferendas deixadas nas encruzilhadas eram uma forma dos negros alimentarem seus irmãos escravos que estavam fugindo dos feitores. Os pretos escolhiam lugares estratégicos por onde escravos fugitivos passariam e colocavam comida pesada, carne, frango e farofa, porque sabiam da fome e dos vários dias sem comer desses indivíduos. E deixavam também uma boa cachaça para aliviar as dores do corpo e dar-lhes algum prazer na luta cotidiana. As velas eram postas em volta dos alimentos para que animais não se aproximassem e consumissem o que estava reservado para o irmão em fuga, e aí surge o que todos conhecem como macumba. O rito permanece sendo realizado pelas religiões afro como forma de agradecimento e pedidos aos seus ancestrais e em homenagem a seus santos. A cultura branca e eurocêntrica foi quem desvirtuou a prática para causar medo, terror e abominação e reforçar os preconceitos e discriminações contra os negros. Não tenho religião e não pratico nenhum culto, mas gosto de saber que já houve tanta solidariedade no mundo e que as pessoas se preocupavam muito umas com as outras, a ponto de fazerem um esforço para alimentarem alguém mesmo sem conhecerem o seu rosto. Hoje vejo tanta gente em igrejas e igrejas em tantos lugares servindo apenas como instrumento de manipulação e exploração da fé alheia para a manutenção do poder. Enfim, nós não evoluímos. Falando assim, parece até lindo, romântico e evoluído, mas é apenas uma história distorcida que ganhou notoriedade ao ser compartilhada pela mãe de um graduando em antropologia, Lua Xavier. Não que ela tenha feito por mal, mas esse equívoco desencadeou debates sobre o papel das encruzilhadas nas religiões afro e, inadvertidamente, alimentou discursos que desvalorizam essas práticas espirituais. A análise superficial proposta pelo texto viral negligencia a riqueza simbólica e transcendental das encruzilhadas, reduzindo-as a simples atos de solidariedade material. Ao explorar diferentes perspectivas, é possível compreender que as encruzilhadas têm sido pontos de encontro entre o sagrado e o profano em várias culturas. Os relatos de oferendas nas encruzilhadas remontam a civilizações antigas, como gregos, romanos e indígenas, cada uma atribuindo significados únicos a esses locais de intercessão. Nas religiões afro-brasileiras, as encruzilhadas são associadas a divindades como Exu e Legbá, representando a complexidade espiritual desses espaços. O texto viral, embora tenha sido atribuído equivocadamente ao professor Leandro Bulhões, despertou uma reflexão necessária sobre a importância do contexto e da responsabilidade ao compartilhar informações. A reação inicial de Lua Xavier, marcada por ironia e posterior esclarecimento, destaca a necessidade de interpretar com cautela as mensagens veiculadas nas redes sociais. As encruzilhadas, permeadas por mistérios e simbolismos, desafiam a compreensão linear da história. O equívoco na interpretação do texto atribuído ao professor Leandro Bulhões revela como a desinformação pode distorcer a riqueza cultural e espiritual de práticas ancestrais. Em um mundo onde as redes sociais desempenham um papel central na disseminação de informações, é crucial exercer discernimento e promover o diálogo respeitoso para evitar generalizações prejudiciais. A lição aqui transcende a correção do equívoco. Ela nos convida a explorar as encruzilhadas da compreensão, reconhecendo que a verdade muitas vezes se encontra em caminhos intricados e cheios de nuances. Ao desvendar a desinformação, abrimos espaço para um diálogo mais profundo sobre as tradições culturais e religiosas, respeitando a diversidade de perspectivas que compõem o mosaico da história humana.
A desinformação sobre as oferendas nas encruzilhadas, atribuída ao professor Leandro Bulhões, tem persistido nas redes sociais, ganhando destaque recentemente. Entretanto, a narrativa carece de veracidade. O próprio professor Leandro esclareceu que suas palavras foram distorcidas durante uma defesa de TCC na Universidade de Brasília, ressaltando a complexidade e os múltiplos significados das encruzilhadas na contemporaneidade. Leandro Santos Bulhões de Jesus, atualmente professor na Universidade Federal do Ceará, teve suas palavras manipuladas em uma tentativa de associar as oferendas nas encruzilhadas a uma suposta prática de alimentação entre escravos fugitivos. O historiador enfatizou que suas observações abordaram as encruzilhadas como espaços de sociabilidade e resistência, não se limitando à perspectiva simplista disseminada pelo boato. Ao contrário do que sugere a desinformação, as oferendas nas encruzilhadas não têm sua origem atrelada exclusivamente a práticas alimentares entre escravos. O professor Leandro de Jesus esclarece que, embora a solidariedade entre negros possa ter influenciado algumas experiências particulares, as oferendas derivam de tradições ancestrais africanas, presentes nos cultos aos voduns e orixás. As religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda, atribuem significados simbólicos e espirituais específicos a cada oferenda, conectando-se com as divindades. A propagação da desinformação gerou indignação entre adeptos das religiões afro-brasileiras e especialistas, incluindo Luiz Antônio Simas. Este último classificou o texto como fantasioso e racista, por sua incapacidade de reconhecer a complexidade e os diversos significados das encruzilhadas nas cosmogonias afrodiaspóricas. A crítica destaca a importância de preservar a riqueza espiritual dessas práticas, rejeitando interpretações simplistas. Apesar de já ter sido desmentida em 2017, a desinformação sobre as oferendas nas encruzilhadas persiste, ressurgindo em diferentes contextos. A ausência de fontes confiáveis e a falta de base em pesquisas acadêmicas são sinais de alerta para a falsidade da narrativa. Destacamos, então, a importância de pesquisar antes de compartilhar informações, especialmente quando envolvem interpretações simplistas de práticas religiosas complexas. A disseminação de informações imprecisas destaca a necessidade de responsabilidade ao compartilhar conteúdo nas redes sociais. Ou seja, é preciso combater a propagação de notícias falsas, promovendo a transparência, o apartidarismo e a correção de informações incorretas. A importância de fontes confiáveis e a crítica consciente são essenciais para manter um ambiente online informado e respeitoso. Desvendar os mitos em torno das oferendas nas encruzilhadas revela a importância de preservar a complexidade das práticas religiosas e culturais. As encruzilhadas não são apenas locais físicos, mas espaços ricos em significados simbólicos, conectados a diversas tradições ao redor do mundo. Ao rejeitar interpretações simplistas e desinformação, abrimos espaço para um diálogo enriquecedor, promovendo o respeito à diversidade cultural e espiritual que caracteriza nossa sociedade. Ebós e oferendas são uma expressão ritualística. Os ebós, provenientes do termo iorubá, ebo, são práticas ritualísticas presentes nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. O significado literal de oferta ou oferenda destaca a natureza desses rituais, nos quais os praticantes sacrificam bens materiais como forma de homenagem a orixás e entidades espirituais. Os rituais de oferendas apresentam variações nas diferentes religiões afro-brasileiras, recebendo distintos nomes de acordo com o contexto ritual. No candomblé, por exemplo, destacam-se o bori, o ebó, o padê e o despacho. Já na umbanda, as oferendas são comumente conhecidas como despachos. Cada vertente religiosa atribui significados específicos a essas práticas, refletindo a diversidade das tradições afro-brasileiras. No candomblé, a oferenda é, muitas vezes, um sacrifício de origem animal. Esse sacrifício não apenas homenageia os orixás, mas também serve como fonte de alimentação para a comunidade religiosa. A proibição da compra em supermercados evidencia a importância de utilizar elementos naturais,
considerando tudo o que a natureza oferece como um símbolo de vida. Os 3 tipos de sangue vegetal, mineral e animal são utilizados, simbolizando a diversidade e vitalidade da natureza. Na Umbanda, que possui diversas vertentes, algumas delas incorporam o sacrifício animal nas oferendas. No entanto, após o sacrifício, a carne do animal é consumida pela comunidade do terreiro, evidenciando uma abordagem diferente em relação ao candomblé. Além do ebó, outras expressões rituais compõem o panorama das oferendas nas religiões afro-brasileiras. O bori, por exemplo, é uma cerimônia que visa fortalecer espiritualmente a pessoa, envolvendo oferendas alimentares específicas para cada orixá. O padê, por sua vez, é uma oferenda realizada na porta da casa de candomblé, enquanto o despacho é depositado em locais específicos, como encruzilhadas. As cantigas e a receita específica são fundamentais nesse processo, sendo o ritual do ebó direcionado a objetivos variados, como abrir caminhos para emprego, promover saúde, atrair prosperidade, afastar espíritos perturbadores, entre outros. O ebó, derivado do iorubá ebó, é uma oferenda dedicada a um orixá específico, podendo ou não envolver o sacrifício animal. Essa prática envolve uma limpeza espiritual, transferindo para os alimentos a energia maléfica presente na pessoa ou no ambiente. A Olalu identifica 6 tipos de sacrifícios entre os iorubás, destacando o Ebo Etutu como sacrifício propiciatório e o Ebo Eje como oferta votiva. O Ebo Ope Ati Idapo representa a oferta de agradecimento e comunhão, enquanto o Ebo Ojukoribe é um sacrifício preventivo. O Ebo Ayepinu é considerado um sacrifício substitutivo e o Ebo Ipili é destinado às fundações. Cada tipo de sacrifício possui significados específicos e desempenha um papel na relação entre os praticantes e os orixás. O despacho, praticado nas religiões afro-brasileiras, consiste em oferendas a Exu como forma de pagamento antecipado por favores a serem realizados. Essas oferendas são depositadas em locais estratégicos, como encruzilhadas, matas, rios, mares, entre outros. Geralmente são objetos ou elementos que não têm mais uso, como roupas ou utensílios específicos para cada entidade. O despacho é uma prática de reciprocidade e reconhecimento espiritual. A riqueza ritualística dos ebós e oferendas nas religiões afro-brasileiras reflete a complexidade e profundidade dessas práticas espirituais. Preservar a diversidade religiosa e compreender o significado simbólico por trás de cada ritual é essencial para promover o respeito e a coexistência pacífica entre diferentes tradições. A busca pelo entendimento e a valorização das raízes culturais são passos fundamentais na construção de uma sociedade plural e inclusiva. No tecido da história e da diversidade cultural, as religiões afro-brasileiras emergem como uma rica tapeçaria de rituais e tradições. Hoje, nos aprofundamos na intricada teia dos ebós, oferendas que transcenderam o tempo e se entrelaçaram com a identidade espiritual do Brasil. Dos sussurros do candomblé às danças espirituais da Umbanda, os ebós revelam-se como uma expressão viva de devoção, uma ponte entre o terreno e o divino. Em um cenário onde a natureza é considerada sangue, os sacrifícios do candomblé se entrelaçam com as tramas da vida. Sangue vegetal, mineral e animal, uma trindade simbólica que alimenta a comunidade espiritual. A Umbanda, com suas vertentes diversas, incorpora o sacrifício animal, mas com uma reviravolta única. A carne é consumida pela comunidade, simbolizando uma conexão direta com o divino. Bori, padê, despacho. Cada termo evoca um universo de significados, cada um uma peça singular no mosaico das práticas rituais afro-brasileiras. O ebó, uma limpeza espiritual, onde cantigas e receitas se tornam encantamentos, transferindo energias para alimentos, tecendo um elo entre o visível e o invisível. A Olalu desvela um catálogo de sacrifícios, cada um com sua própria dança simbólica, uma coreografia espiritual que ecoa através dos séculos. No despacho, a reciprocidade se manifesta.
oferendas depositadas em encruzilhadas, matas e mares, uma simbiose de símbolos e reconhecimento espiritual. Em um mundo onde as tradições entrelaçam-se com a contemporaneidade, é vital compreender e respeitar essas expressões culturais. A diversidade religiosa é a chave para uma sociedade plural e harmoniosa. Assim, encerramos nosso mergulho nos ebós, nas oferendas e nos rituais afro-brasileiros. Um lembrete de que, na vastidão do espiritual, encontramos a beleza na diversidade. Este é o Brasil espiritual, onde o passado e o presente dançam juntos, entrelaçados pelos fios sagrados dos ebós. Enquanto a tapeçaria da história se desenrola, os ebós permanecem como fios dourados, testemunhas silenciosas de uma jornada espiritual que continua a pulsar. No próximo episódio, como já foi pedido em comentários de vídeos anteriores, vamos trazer a vocês a história da Umbanda antes de Zélio. Se você gostou de saber um pouco mais sobre a Umbanda, peço que deixe seu like, isso irá nos fortalecer para fazermos mais vídeos como este. No mais, agradecemos que você esteve conosco até aqui. E lembre-se que é na busca pela verdade que encontramos a essência da vida. Tenham todos um ótimo dia.